Boa noite. Bem-vindos a este que é o nosso, que é o vosso canal Resenhas da África para o Mundo. Este é o nosso segundo vídeo e neste vídeo debruçar-me-ei sobre a distinção que se faz entre o nome público, né, e o nome, diria, privado, e o nome tradicional. Essa distinção eu explico aqui muito bem, mas antes eu quero pedir que deixe aí o like e se inscreva no canal, que o Preto aqui agradece. Meu nome é Segundo Dangalila Costa e eu faço esse vídeo em homenagem ao meu pai no Dia dos Pais, né? Aqui no Brasil, Dia dos Pais. Vim lembrar meu pai e agradecê-lo, é uma singela homenagem, por ser esse homem que me deu esse nome muito forte, Segundo Dangalila Costa, ligado à nossa ancestralidade e amarrado nas nossas províncias empáticas de relações. Por províncias empáticas de relações, falo do lugar sociológico de construção biosocial do corpo como esse ente híbrido que interliga diferentes pactos, né? Um pacto ecológico e outro pacto comunitário de gestão e de compartilhamento de responsabilidades em relação aos cuidados com o corpo, cuidado desses relativos a questões de saúde, doença, enfim. O nosso corpo é sempre de responsabilidade, digamos, coletiva. Toda uma coletividade se responsabiliza sobre esse corpo, né? O meu sobrenome é Costa, significa que este corpo aqui, deste apresentador, é também um construto coletivo e de responsabilidade de todos os outros homens e mulheres Costas. E Mandua, que no caso eu sou o cruzamento de uma linhagem patrilinear, né, do sul de Moçambique, e uma outra matrilinear do norte de Moçambique, dos Nhanjas. Depois eu vou explicar isso com mais vagar. Eu quero agradecer ao meu pai porque me deu esse nome e que em algum momento senti muita vergonha do meu nome, Segona. Desdenhei esse nome e o meu pai fez-me gostar do meu nome. Eu aprendi a gostar do meu nome. Desdenhei do meu nome, vocês podem estar a achar que é um exagero da minha parte. Quem é que desdenha do seu nome? Bem, eu já explico o contexto todo. Quando era mais novo, nos primeiros ciclos de educação escolar, queria ser apenas mais um José, mais um Joãozinho, um Bernardinho. Tinha muitos nomes, né? Bernardinho, José, Joãozinho, Paulo, Vaz. Eram os nomes mais comuns, né? O meu nome, por ser muito singular, por ser o único, era motivo de piada. Meu nome é Segon Dangalila Costa, Segon, de origem tsuana, Dangalila, nos Nhanjas, né? Nhanja significa luz e Costa é o meu sobrenome. Vezes sem conta, retornei da escola para casa com vontade de desistir, confesso. Na minha geração, o bullying não era levado muito a sério. Então, a direção da escola não levava muito a sério, os professores não levavam muito a sério, os nossos encarregados de educação também não levavam muito a sério bullying. Por conta disso, Segona virou Cegonha e outros nomes que se recusavam em aceitar que em língua portuguesa era impossível encontrar um substituto à altura para o meu nome. Cresci vendo amigos meus muito próximos com o nome tradicional e o nome público. O nome público correspondia, e ainda hoje corresponde, ao nome que está lá, patente nos documentos de identificação, no nosso BI. Era o nome que identificava os meninos e as meninas na escola, quando o professor fazia chamada. Antônio, Belton, José, Paulo, João, nomes que soavam muito bem no papel rabiscado. E por soar muito bem no papel rabiscado, eu conto porque é que estou a dizer isso. Em Walalap, no último discurso do imperador, Ngulane Bakakossa, né, nessa obra traz fragmentos da memória oral dispersa
das populações Chongas sobre essa imagem, né, sobre essa figura do último imperador de Gaza. No último discurso do imperador, né, Ngulane traz estas que foram as últimas palavras de Gungunyan, supostamente últimas palavras de Gungunyan, porque Ngulane escreve a partir dessa memória oral dispersa, né, fragmentos dessa memória oral dispersas. E importa frisar, antes de continuar, que Gungunyan foi capturado em 1895 por um exército colonial comandado por Muzinho de Albuquerque. E esse famoso discurso do Gungunyan, por sinal, seu último discurso em terras moçambicanas, aconteceu na primeira quinzena de janeiro de 1896. Por ora, destacarei um trecho deste último discurso que, por questões de criatividade e liberdade que os escritores têm, Ngulane, de forma muito inteligente, consegue amarrar, né, interligar esses fragmentos dispersos dessa memória oral que os Tsonga têm, de quais foram as últimas palavras do último imperador de Gaza. Na verdade, o discurso de despedida do imperador antes de ser desterrado. E ele diz: estes homens da cor de cabrito, né? É esse trecho que eu destaco. Estes homens da cor de cabrito esfolado, que hoje aplaudis, entrarão nas vossas aldeias com o barulho das suas armas e o chicote de comprimento da jiboia. Chamarão pessoa por pessoa, registrando-vos em papéis que enlouqueceram uma nua, e que vos aprisionarão. Os nomes que vêm dos vossos antepassados, esquecidos, morrerão por todo o sempre, porque dar-vos-ão os nomes que lhes bem aprover, chamando-vos merda e vocês agradecendo. Exigir-vos-ão papéis até na retrete, como se não bastasse a palavra que vem dos nossos antepassados, a palavra que impôs a ordem nestas terras sem ordem, a palavra que tirou crianças dos ventres das vossas mães e mulheres. O papel com rabiscos norteará a vossa vida e a vossa morte, filho das trevas. Aqui Ngulane faz uma distinção entre a palavra oral, né, a palavra dita, e o verbo escrito, a palavra escrita, o papel rabiscado. Os homens da cor de cabrito esfolado, esta expressão é muito forte e eu preciso contextualizar, remete-nos a um contexto colonial onde as populações locais, sobretudo as de sul de Moçambique, de forma muito jocosa se refere aos brancos, né, ao colono, baseado somente na tez da pele, como homens da cor de cabrito esfolado. Né. Preciso esclarecer qual é o contexto. Bem, eu destaco neste último trecho, né, na verdade nesse trecho que eu escolhi, o seguinte: os nomes que vêm dos vossos antepassados esquecidos morrerão por todo o sempre, chamando-vos merda e vocês agradecendo. Hoje nós temos nomes como João Sabão Fulano, Rosa Catinga de Merda. De onde vêm esses nomes? Pode ser, e aqui eu não estou a dizer que a resposta seja realmente simples e fácil de se dar, pode ser que pelo fascínio, pela pronúncia e o encanto com as palavras em língua portuguesa, estes nomes naturalmente surgiram de um processo de apropriação destas palavras pelas comunidades locais. Não existe uma resposta única. Porém, atrevo-me a dizer que João Sabão Fulano ou Rosa Catinga Merda podem ser fruto da mesma intolerância cultural que tornou alguns familiares meus, porque meu sobrenome é Coça, transformou Coça em Costas, né? Costa. No contexto da administração colonial portuguesa, bastava que um funcionário do cartório, né, do registro, estivesse com enxaquecas ou farto dos ares e das gentes das colônias para se recusar a registrar um tovela como Tovela, né? Nome do seu pai. O Tovela não teria o nome do seu pai, né? Tovela filho, tá?
porque Tovela remetia a esse contexto mais familiar, ao grupo étnico. Então, bastava que um funcionário de cartório estivesse com enxaqueca ou farto dos ares da gente da colônia para registrar um Tovela como Tomé, em homenagem ao São Tomé, ou, se quisermos, ao Tomás, o apóstolo. Em- e aqui eu preciso dizer que é bem verdade que não se pode desassociar os nomes aportuguesados da empresa colonial. No caso de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, a categoria indígena é muito importante para compreender a construção social de cidadão e de não cidadão, né? Não se pode falar do indígena sem mencionar o novo Estatuto dos Indígenas Portugueses das províncias de Guiné, Angola e Moçambique. Óbvio que antes desse estatuto existia um outro, mas eu me refiro a esse que foi aprovado pelo Decreto-Lei número 39.666, né? De, se mal me engano, 20 de maio de 1954. Portanto, uma das grandes justificativas para materializar a empresa colonial estava atrelada à missão de civilizar os primitivos. Nesta senda, uma série de quadros legais com o objetivo de justificar as inúmeras violências perpetradas por essa empresa colonial criaram, como bem pontua Paula Menezes, no seu artigo O Indígena Africano e o Colono Europeu, a construção de diferença por processos legais, categorias legais subalternas, como foi o caso dos indígenas nos territórios africanos de Angola, de Guiné-Bissau e Moçambique. Eu recomendo a leitura desse artigo porque é muito profundo, obviamente muito mais do que eu estou a tentar aqui explicar. Deixo o link do artigo de Paula aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Esse instrumento jurídico, tanto o estatuto que eu me refiro, no decreto-lei, em seu artigo 2º, define como sendo indígenas indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivido habitualmente nas províncias de Guiné, Angola e Moçambique, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. E aí elencavam alguns desses critérios, né? Raça, filiação, nascimento, residência, cultura. Para que o indígena deixasse essa zona de não existência, a zona de não sujeito histórico, que era uma zona totalmente estéril, existiam 3 caminhos e todos eles basicamente garantiam que o indígena, a partir de um processo de assimilação, adquirisse, né, o BI, bilhete de identidade, né, para nós o BI. Eu vou falar aqui apenas de uma forma que era a mais acionada, né, diria era o procedimento mais habitual, que era um processo administrativo onde o indígena, que também era o requerente, deveria comprovar que satisfazia simultaneamente alguns requisitos, tais quais ser maior de 18 anos, falar corretamente a língua portuguesa, exercer a profissão, arte ou ofício suficientemente remunerado para sustentar a família, ter bom comportamento e ter adquirido suficientemente ilustração e hábitos portugueses. Além destes, o indígena também, em algum momento, deveria ter se inscrito no serviço militar e não ser desertor. Bem, o que isso tem a ver com o apagamento dos nossos nomes tradicionais ou a essa não consideração desses nomes tradicionais, né? Vamos lá. A empresa colonial produz ou produziu um aparato discursivo estratégico violento, deslegitimando saberes, cosmogonias africanas, ao mesmo tempo em que os massacrava em cada esquina, inscrevendo em suas subjetividades violências múltiplas que lhes se faziam, né, no cotidiano, a todo momento presentes, por serem negros. Então, essas violências também eram garantidas a partir dos porretes e das balas dos gendarmes e dos simpaios, né? Não se tratava apenas de alienação
colonial era também um processo, eu diria que um processo de introduzir, né, de entranhar no átomo do indivíduo que a única forma de obter a cidadania a médio e longo prazo era assimilar-se para existir. Bem, tudo o que lhe lembrava ou remetia ao grupo étnico, à tradição, como era e ainda é caso dos nomes tradicionais, devia, devia ser combatido. Meu amigo Almeida, tradicionalmente, é Mafafata, é assim tido pelos seus, lá no contexto familiar e comunitário. Meu amigo Didinho é Lipendre, o Belton é Impula. Então, estes nomes tradicionais, em algum momento, ou por eles ou por suas famílias, precisavam ser implodidos em um ato público de recusa desses resquícios de etnicidade. Mas a imprensa colonial não é suficiente para explicar o porquê, por exemplo, na minha geração, os nascidos na primeira metade dos anos de 1980, os seus nomes lembravam ruas e monumentos com nomes de colonos: Alves, Cabral, Vasco, Enes, Colombo e por aí vai. A escolha também, isso é importante colocar na equação, a escolha dos ideólogos dos nossos nacionalismos, né, os responsáveis pelo conteúdo e a forma das nossas revoluções, os pais da Primeira República, no caso de Moçambique e Angola, ah, traziam também à tona esta ideia de matar a tribo para construir a nação. Né? Isto não pode ficar de fora. Matar a tribo para construir a nação traduzia metafórica e materialmente a luta contra o tradicionalismo, né? A luta contra a tradição. Não raras vezes esse tradicionalismo era lido por figuras como Samora Machel, o ícone da nossa Primeira República, né? E isso Severino Nguema consegue mostrar porque que Samora é o ícone da nossa Primeira República. O tradicionalismo era lido por figuras como Samora, principalmente por Samora, como obscurantismo. E aí os impulas, os indundas, tornaram-se Moisés, Gilberto, Freires, para se apresentarem publicamente como sujeitos destribalizados. Contudo, os nomes dos nossos ancestrais, dos mortos-vivos, muito atuantes em nossas províncias empáticas, fazem-se sentir em espaços familiares domésticos, nas cerimônias e rituais de convocação dos mortos-vivos, para lacrar, né, fechar o nosso corpo em busca de proteção, em busca de sorte ou em limpezas espirituais. O mesmo cinismo leviano que nos primeiros anos das nossas independências caracterizava o discurso dos camaradas séniores em palanques políticos, que publicamente anunciavam reformas culturais profundas, ora negando a importância dos tinhangas, anunciando a igualdade de género como um dos grandes triunfos da Revolução. Esse cinismo leviano fazia-se sentir na distinção entre os nomes públicos e os nomes tradicionais. Eu vou dar um exemplo aqui. Aos domingos, na missa católica, Pedro, o acólito, falava com muito orgulho, né, de ostentar o nome do apóstolo de nome homônimo. E à noite, despido da balalaica dos homens iguais, Pedro, com um tronco nu, dorso aberto, levitando com a mesma leveza dos corpos não afetados pela gravidade da terra, corpos de idade de embondeiros, aqui no Brasil, baobá, Pedro era um fundas. No final da década de 90 e início dos anos 2000, nomes de celebridades negras, principalmente estadunidenses ou atores de Hollywood, se faziam muito presentes. Né? Os pais escolhiam esses nomes para os filhos. Jackson, Samuel, Denzel, Jordan, Mace, Shakur. Na primeira década
dos anos 2000, além do nome das celebridades, dessas celebridades pretas de Hollywood, atrizes negras, atores negros e personagens das novelas da Globo aqui no Brasil, né? Da televisão aqui, da rede de televisão, a Globo, ganharam espaço. Mas também assistimos um processo de resgate de nomes tradicionais, né? Além de nome de intelectuais africanos negros e negras, Wangari, Senghor, Diop, Sankara, Lumumba, entre outros. Bem, importa dizer que a forma de manter viva a luta dos meus pais de darem nomes aos seus filhos, né, para celebrar a nossa ancestralidade, as nossas resistências, e para que as crianças de hoje, orgulhosas de seu passado histórico, tornassem-se num futuro breve, extremamente promissora, homens e mulheres africanos produtores de utopias coletivas emancipatórias. Eu estou a tentar manter viva essa tradição de dar nomes aos nossos, né, aos meus, no meu caso, a minha filha e o meu filho, que lembram e celebram a África, o nosso continente, como lugar de fertilidade epistêmica. Nada contra Washington, Pedro Alves, Vasco da Gama. Os pais são responsáveis de dar os nomes que quiserem aos seus filhos e filhas. Mas por força das nossas tradições vivas, dos rituais de cura para fechar e limpar o corpo, por força da memória de corpos de negros e negras que tombaram resistindo, né, contra a opressão colonial, lutaram para que fôssemos independentes, que respeitássemos as diferenças, né, a riqueza das nossas endogeneidades, das distintas Áfricas. A minha singela homenagem é nomear meus filhos, no caso meu filho e a minha filha, a partir dessas referências culturais, religiosas, intelectuais e ontológicas africanas, tanto continentais quanto diaspóricas. Eu estudei com pessoas como Simba Siebo e eu sei o que é ter essas pessoas ah, ao meu lado. Né? Meu nome é Segon Dangalila, Segon de origem tsuana, Dangalila para os Nhanjas é luz. Né? O tio Ali tem também uma filha, a Didi, né? Em Dangalila. Então, esta importância destes nomes que celebram o encontro, a reunião dentro de uma mesma província empática entre o mundo mundano, o mundo dos vivos, e o mundo dos mortos-vivos, é importante. É importante não só por uma questão de saúde do nosso corpo, né? Não só por uma questão de saúde da psique. Enfim, é importante porque nos mantém vivos, é importante porque nos faz celebrar uma África que precisa urgentemente reescrever a sua história. Então, eu trago aqui esta reflexão para pensarmos um pouco sobre isso. Aceito likes, aceito críticas, aceito sugestões e estamos aí, juntos, tá? No mesmo barco. Tchau, do preto aqui, tá?